Meu nome é Helena Vaz. 35 anos, arquiteta premiada, apartamento no Itaim Bibi e nenhuma foto de família na parede. Durante toda a minha vida, acreditei na mentira que minha mãe adotiva contou, que fui abandonada por uma família pobre e desesperada. Até encontrar aquela caixa azul com documentos que revelaram a verdade brutal, fui mercadoria numa transação financeira. E aqueles que me venderam, hoje comandam um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. O que eles não sabem é que estou prestes a entrar em suas vidas novamente, mas desta vez nos meus termos. Vingança é um prato que se come frio, não é mesmo? Minhas mãos tremiam quando subi ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil. Prêmio Máximo de Arquitetura Sustentável. Meu nome em destaque nas luzes de LED azuladas. 5 anos trabalhando no projeto do complexo habitacional Vila Esperança. E agora isso. Cheguei ao topo, e mesmo assim me sentia estranhamente oca por dentro. Helena Vaz, uma revolução na arquitetura social brasileira, anunciou o apresentador. Sorri automaticamente enquanto ajustava a manga do meu blazer cinza para esconder aquela marca no pulso, a cicatriz que nunca compreendi totalmente. Memória antiga, dolorosa. Recebi a estatueta de vidro reciclado e encarei a plateia de rostos desconhecidos. O microfone pesava. Agradeci a equipe, citei meus mentores, mas não havia família para agradecer. Apenas um lugar vazio na primeira fileira, reservado para minha mãe adotiva, que não pôde comparecer. Dona Celeste, com seus 78 anos e lapsos de memória cada vez mais frequentes, havia confundido as datas. Ou será que eu não tinha realmente me esforçado para garantir sua presença? Enquanto deixava o palco, vi pelo canto do olho um homem me observando com intensidade desconcertante. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável, olhos que pareciam reconhecer algo em mim. Desviei o olhar rapidamente, sentindo aquele familiar aperto no estômago. Pessoas me encarando sempre me causavam isso, como se pudessem descobrir que eu não pertencia de verdade àquele lugar, àquela vida. Como se pudessem ver através da arquiteta bem-sucedida e enxergar a menina adotada que ainda se perguntava quem realmente era. A festa de comemoração acontecia no terraço do museu. Luzes de LED coloridas, champanhe borbulhando em taças de cristal e São Paulo se estendendo em um mar de luzes abaixo de nós. Consegui finalmente trazer Dona Celeste, depois de convencer a cuidadora a acompanhá-la. Ela parecia perdida entre os arquitetos de ternos caros e vestidos de grife. "Mãe, está gostando da festa?" perguntei, ajudando-a a se sentar em uma das poltronas brancas. Seus olhos azuis, antes tão alertas, agora vagavam confusos pelo ambiente. Ela apertou minha mão, seus dedos ossudos e frios contra minha pele. "Você parece tão triste, Helena", ela disse surpreendentemente lúcida. "Sempre trabalhando, construindo, como se estivesse tentando preencher algo." Um garçom passou oferecendo canapés. Recusei com um gesto e me inclinei para ouvir Celeste, que agora falava mais baixo, como se compartilhasse um segredo. "Sabe, filha, carreguei tanta raiva quando seu pai me deixou. Planejei vinganças que, graças a Deus, nunca realizei." Ela fez uma pausa, seus olhos momentaneamente claros como o céu depois da chuva. "O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado." Fiquei paralisada. Em 35 anos, nunca a tinha ouvido mencionar meu pai adotivo ou falar sobre perdão. O que estava acontecendo? Antes que pudesse perguntar, ela se distraiu com as luzes e começou a falar sobre um jardim que tínhamos quando eu era pequena, um jardim que nunca existiu. Engoli em seco. Como seria viver sem saber quem você é? E então percebi a ironia. Não era exatamente assim que eu mesma vivia? Meu apartamento no Itaim Bibi era exatamente como os críticos de arquitetura descreveriam. Minimalismo funcional com toques estratégicos de cor. Cada objeto tinha seu lugar designado. Nada de fotos familiares ou souvenirs sentimentais. Apenas arte contemporânea, móveis de design e as premiações alinhadas na estante de concreto aparente. Era quarta-feira, 5:30 da manhã, e eu já estava na esteira,
correndo sem sair do lugar. O telefonema da clínica veio durante minha reunião com investidores japoneses. Dona Celeste teve um episódio, doutora Vaz. Nada grave, mas ela está perguntando insistentemente por você e por alguns documentos. Cancelei o resto do dia, algo que nunca fazia, e dirigi meu Audi elétrico pelas ruas congestionadas de São Paulo até o residencial Bem Viver, aquele lugar com cheiro de desinfetante que eu pagava uma fortuna para cuidar de minha mãe. Helena, você precisa ver os papéis, Celeste repetia, remexendo no criado mudo. Estão na caixa azul, no fundo do meu guarda-roupa na casa. A chave está... Ela parou, franzindo a testa, lutando contra a névoa que consumia sua memória. A chave... Segurei sua mão, prometendo verificar. Mais tarde, usando a chave reserva do apartamento onde cresci no Tatuapé, encontrei a caixa azul de metal escondida exatamente onde ela disse. Sentada no chão empoeirado do quarto que foi meu até os 18 anos, abri a caixa. Minha certidão de nascimento original, um processo judicial de adoção e... meu coração quase parou. Um acordo financeiro assinado entre Celeste e um tal de Antônio Castro. Não entendi tudo, mas compreendi o suficiente. Fui trocada. Não abandonada por pobreza ou desespero, como Celeste sempre contara. Fui moeda de troca. Transferência da guarda da menor em troca da quitação de dívidas com o grupo empresarial Castro. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Quem eu era, né, afinal? Passei a noite inteira pesquisando sobre o grupo Castro na internet. Meus olhos ardiam com a luz do notebook, enquanto escrolava por páginas e mais páginas de resultados. Conglomerado empresarial, um dos maiores do Brasil, com tentáculos em construção civil, agronegócio e tecnologia. E lá estava ele na foto da página principal do site. Antônio Castro, 68 anos, cabelos grisalhos nas têmporas. O mesmo homem que me observava no evento. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o copo de café. O líquido escuro se espalhou pelo piso de madeira enquanto eu encarava a foto de uma mulher ao lado dele. Elisa Castro, sua esposa. Algo em seus olhos, no formato do nariz. Abri minha própria selfie e coloquei lado a lado. A semelhança era inegável, como olhar para uma versão mais velha de mim mesma. Seria possível? Todo esse tempo? Família Castro celebra 30 anos de sucesso empresarial, dizia a manchete de uma revista de negócios. Na foto, Antônio e Elisa sorriam ao lado de um rapaz de aproximadamente 30 anos. Miguel Castro assume presidência do grupo em cerimônia emocionante. Meu irmão. Eu tinha um irmão. Enquanto eu crescia em um apartamento apertado no Tatuapé, dividindo quarto com Celeste porque não tínhamos outro, eles viviam em mansões e iates. Me deram como se eu fosse um objeto. Encontrei uma matéria sobre a expansão do Grupo Castro no setor de arquitetura sustentável. Riam de mim. Estavam entrando no meu campo, no único lugar onde eu havia conseguido construir algo por mim mesma. E o pior, procuravam um consultor internacional para liderar o novo departamento. Fechei o notebook com força, sentindo algo que nunca havia experimentado antes. Um ódio tão puro que chegava a queimar. Quem eles pensavam que eram para aparecer na minha vida agora? E mais importante, o que eu iria fazer a respeito? 3 dias se passaram e eu não conseguia pensar em outra coisa. No escritório, rabiscava nomes em meu caderno durante reuniões. Antônio, Elisa, Miguel Castro. Minha família biológica. As palavras soavam estranhas até em pensamento. No refeitório, Maria, minha assistente, me perguntou se eu estava bem. Você está distante, Helena. Nunca te vi assim. Se ela soubesse que eu considerava uma loucura, um plano absurdo que não saía da minha cabeça. Voltei ao apartamento de Celeste no Tatuapé. Precisava confrontá-la, saber toda a verdade. O lugar cheirava a mofo e abandono desde que ela se mudara para a clínica. Na estante, uma foto minha de formatura na FAU-USP. Ao lado, o velho porta-retrato com minha foto de bebê, meu primeiro dia com ela. Por que você nunca me contou? Perguntei em voz alta para o apartamento vazio, como se as paredes pudessem responder.
Peguei a correspondência acumulada embaixo da porta. Entre as contas e folhetos, um envelope oficial do Grupo Castro. Meu coração disparou. Como saberia o meu endereço antigo? Mas não era para mim. Era uma carta de cobrança para Celeste. Antigas dívidas, juros acumulados por décadas. Ainda estavam sugando ela, depois de tudo. Foi a gota d'água. No caminho para casa, estacionei em frente à imponente sede do Grupo Castro na Avenida Paulista. Vidro e aço que refletiam o pôr do sol alaranjado de São Paulo. Fiquei ali, observando pessoas entrarem e saírem, executivos com suas pastas, estagiários apressados, uma família que eu nunca conheci. Duas opções se formavam claramente em minha mente: confrontá-los diretamente ou infiltrar-me. Usar minhas habilidades, meu nome no mercado, me tornar a tal consultora internacional que buscavam. Conhecê-los por dentro antes de destruí-los. Vingança é um prato que se come frio, dizia Celeste quando eu era pequena. Nunca entendi por que ela repetia isso tanto. Agora começava a fazer sentido. Mas seria eu capaz? Rafaela Vasconcelos, arquiteta com experiência internacional em 3 continentes. O currículo fabricado à minha frente parecia convincente. 2 semanas de preparação intensa, documentos falsos feitos por um contato da época da faculdade que tinha caído para o lado errado da lei, como ele mesmo dizia. Tinha até um site profissional com projetos que eram meus, mas editados para parecerem diferentes. Coloquei a peruca loira e ajustei os óculos de armação grossa. Meu disfarce. O saguão da sede do Grupo Castro era imponente, com um pé direito de 15 metros e uma escultura abstrata no centro. Tenho uma entrevista com o Sr. Castro, informei a recepcionista. Minhas mãos suavam, mas minha voz saiu firme. Enquanto esperava, estudava discretamente as fotos na parede. História da empresa, momentos importantes. Em uma delas, Antônio e Elisa jovens, ela com uma barriga de gravidez. Seria eu ali dentro? Ou Miguel? Senhorita Vasconcelos. A voz me tirou do transe. Um rapaz alto, de aproximadamente 35 anos, estendeu a mão. Sou Lucas Tavares, assistente pessoal do Sr. Castro. Por favor, me acompanhe. No elevador senti vertigem. Estava realmente fazendo isso? Entrando na toca do lobo? O que aconteceria se descobrissem? Mas não havia volta agora. As portas se abriram no andar executivo e lá estava ele, Antônio Castro, de pé junto à janela panorâmica. Rafaela, seja bem-vinda. Antônio sorriu sem reconhecer na loira de óculos a arquiteta do evento. Apertei sua mão, a mão de meu pai biológico, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Seu portfólio é impressionante. Estamos expandindo para a arquitetura sustentável e precisamos de alguém com sua visão. Sorri de volta, pensando em como era surreal estar ali. Obrigada pela oportunidade, Sr. Castro. Tenho grandes planos para o futuro da empresa. E tinha mesmo. Só não eram os planos que ele imaginava. Primeira semana como Rafaela Vasconcelos e já tinha meu próprio escritório com vista para a Avenida Paulista. Paredes de vidro, mesa de design italiano e uma equipe de 3 arquitetos à minha disposição. Montei meu notebook e abri o programa espião que instalei. Cada e-mail, cada documento que eu acessasse seria duplicado e enviado para meu e-mail pessoal. A culpa me beliscou por um instante, mas a afastei. Eles mereciam. Com licença? Lucas Tavares bateu na porta entreaberta. O assistente de Antônio era mais jovem do que parecia inicialmente, talvez minha idade. Precisamos revisar alguns protocolos de segurança e... Desculpe a indiscrição, mas essa é sua filha? Ele apontou para a foto no meu celular. Uma menina de uns 8 anos que eu tinha colocado como papel de parede para reforçar meu disfarce. Imagem comprada de um banco de fotos. É sim, Mariana. Menti, sentindo-me estranhamente culpada. Lucas sorriu com algo que parecia ser compreensão genuína. Tenho uma filha também, Sofia. 6 anos.
Tirou o celular do bolso e mostrou a foto de uma menina de cabelos cacheados em uma cadeira de rodas adaptada. Paralisia cerebral. Lutamos todo dia, mas ela é pura alegria. A sinceridade em seus olhos me desconcertou. Não era assim que os vilões deveriam ser. Nos dias seguintes, Lucas me ajudou a navegar pela complexa hierarquia da empresa. Almoçávamos juntos no refeitório executivo e ele compartilhava histórias sobre Sofia, sobre como era difícil conciliar o trabalho com as terapias. O plano de saúde da empresa é o que nos mantém à tona, confessou durante um café. Não sei o que faria sem isso. Senti uma pontada incômoda. Meus planos não incluíam formar amizades ou sentir empatia. Por que ele tinha que ser uma boa pessoa? Por que não poderiam ser todos monstros como eu imaginava? Rafaela, que prazer conhecê-la finalmente! Miguel Castro entrou na sala de reuniões e quase engasguei com meu café. Meu irmão, ali, na minha frente. Alto como Antônio, mas com os mesmos olhos que os meus, os olhos de Elisa. Apertei sua mão com firmeza, enquanto meu coração batia descompassado. Ele tinha o mesmo gesto que eu ao falar, movendo ligeiramente a mão direita em círculos. Era genético? Ou coincidência? O projeto principal do departamento era um complexo empresarial sustentável na zona oeste de São Paulo. Na terceira semana, já tinha acesso a documentos confidenciais, graças à confiança que conquistei rapidamente. Durante uma videoconferência com investidores, sugeri sutilmente mudanças que aumentariam os custos sem parecer óbvio. Miguel apoiou minha ideia imediatamente. Rafaela tem razão. A sustentabilidade não pode ser apenas marketing. Cada dia era uma nova descoberta sobre minha família biológica. Antônio era obcecado por pontualidade e detalhes, assim como eu. Miguel adorava música clássica. Vivaldi, meu compositor favorito. Durante um happy hour da empresa, descobri que ele também sofria de enxaqueca desde a adolescência. Pequenos espelhos que refletiam partes de mim que nunca entendi. E a cada semelhança, minha certeza vacilava um pouco. Era mais fácil odiar estranhos do que pessoas que poderiam ter sido minha família. À noite, em meu apartamento, analisava os documentos hackeados. Descobri irregularidades em contratos antigos, indícios de propinas em licitações, material suficiente para destruí-los publicamente. Mas algo me impedia de dar o golpe final. Quando Lucas me convidou para o aniversário de Sofia, aceitei sem pensar. No dia seguinte, me peguei comprando um presente para uma menina que nem conhecia. O que estava acontecendo comigo? Vingança não deveria incluir festas infantis e presentes. Mas lá estava eu, escolhendo um unicórnio de pelúcia enquanto questionava meus próprios motivos. O jantar anual da família é uma tradição, Rafaela. E queremos que você apresente o projeto para todos, explicou Antônio com aquele sorriso que eu já começava a reconhecer. Senti um nó no estômago. 1 mês e meio na empresa e já era convidada para um evento familiar. Era minha chance de conhecer Elisa, minha mãe biológica. A palavra ainda soava estranha, mesmo em pensamento. A mansão dos Castro no Morumbi era exatamente como imaginei. Imponente, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, com seguranças discretos nos portões. Luzes suaves iluminavam a entrada onde um mordomo recebeu meu casaco. Bem-vinda, senhorita Vasconcelos. Atravessei o hall com piso de mármore, observando os retratos de família nas paredes. Em cada um deles, sentia minha ausência como um buraco negro. Foi quando a vi. Elisa Castro descia a escada principal, em um vestido azul marinho que realçava sua elegância aos 65 anos. Parei, incapaz de me mover. Ela sorriu educadamente, estendendo a mão. Você deve ser Rafaela, a arquiteta. Quando nossos olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. Ela congelou, sua mão ainda no ar, seu rosto perdendo a cor. Você, sussurrou antes de cambalear. Miguel correu para ampará-la enquanto ela desabava. Caos, médico familiar chamado às pressas. Antônio e Miguel levaram Elisa para o quarto. Ela me reconheceu, pensei em pânico.
Mas quando consegui finalmente falar com Lucas no corredor, ele explicou. É a doença de Elisa, uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso. Os episódios estão ficando mais frequentes. Instintivamente, toquei minha cicatriz no pulso, lembrando dos desmaios inexplicáveis na adolescência, das visitas a médicos que nunca encontraram uma causa. É hereditária? Perguntei, meu coração quase parando. Infelizmente sim, respondeu Lucas. Foi por isso que perderam a primeira filha. Quero que você dê uma olhada nesses relatórios financeiros, disse Lucas, deslizando uma pasta sobre minha mesa. 3 meses como Rafaela Vasconcelos, e agora ele confiava em mim para revisar documentos confidenciais. Encontrei algumas inconsistências. Não quero levar isso para Antônio antes de ter certeza. Abri a pasta, fingindo interesse casual, enquanto meu coração disparava. Eram exatamente os arquivos que eu havia manipulado na semana anterior. Naquela noite, recebi uma mensagem de Miguel. Rafaela, temos uma apresentação para investidores amanhã. Preciso daqueles projeções que você prometeu. Merda. Tinha esquecido completamente, ocupada demais coletando evidências contra a família. Trabalhei a noite toda, preparando os arquivos, mas sabia que estava cometendo erros. Estava ficando descuidada. E, para piorar, Celeste não respondia minhas ligações há 2 dias. A enfermeira da clínica apenas dizia: estado instável, visitas suspensas. A auditoria foi anunciada numa terça-feira chuvosa. Procedimento de rotina, garantiu Antônio durante a reunião. Mas seus olhos se demoraram em mim por alguns segundos além do necessário. Todos os departamentos serão investigados, inclusive o seu, Rafaela. No elevador, Lucas comentou. Estranho. A última auditoria foi há apenas 6 meses. Antônio parece desconfiado. Ele hesitou. Você está bem? Parece pálida. Forcei um sorriso. Só cansada. Sofia gostou do unicórnio? Quando voltei para meu apartamento naquela noite, notei um carro preto estacionado na frente do prédio, o mesmo que tinha visto mais cedo perto da empresa. Coincidência? Duvido. Entrei e encontrei meu notebook aberto na mesa da sala. Tinha certeza de tê-lo deixado na mochila. Alguém esteve aqui. Estavam me investigando. O celular tocou. Era a clínica. Dona Celeste está pedindo por você, doutora Vaz. Ela não está bem. Senti o mundo desabando. Estava perdendo o controle de tudo, e o tempo estava se esgotando. Helena! A voz de Lucas atrás de mim no estacionamento vazio da empresa congelou meu sangue. Eram 23 horas. Eu havia ficado até tarde apagando arquivos comprometedores. Ou devo dizer, Rafaela? Virei-me lentamente. Ele segurava um envelope com documentos. Comparei suas impressões digitais. Não foi difícil. O chão parecia desaparecer sob meus pés. Lucas, eu posso explicar? As palavras engasgaram em minha garganta. Não precisa, ele cortou. Já entendi tudo. A filha desaparecida dos Castro, procurando vingança. Clássico. Sua voz não tinha o tom acusatório que eu esperava. Ele parecia quase triste. O que vai fazer? Me entregar? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Depende, respondeu. Você viu os documentos completos da sua adoção? Os originais verdadeiros, não aqueles que você encontrou? Fiquei paralisada. Como você... Ele balançou a cabeça. Trabalho para Antônio há 10 anos. Conheço todos os esqueletos nos armários da família Castro. Estendeu um pendrive. A história que você acha que sabe está incompleta. Elisa não te abandonou por dinheiro. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. Ela te entregou para te proteger. Assisti aos vídeos sentada no banco do passageiro do carro de Lucas, estacionados em frente ao hospital onde Celeste estava internada. Elisa jovem, tendo ataques semelhantes aos que eu testemunhara no jantar. O médico explicando a condição genética, os laudos psiquiátricos que o pai de Antônio, o velho Castro, coletou contra ela.
Ele ameaçou tirar a guarda de todas as crianças, inclusive Miguel, alegando que Elisa era mentalmente instável, explicou Lucas. O acordo não foi sobre dinheiro. Foi sobre salvar pelo menos um dos filhos do controle do velho patriarca. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minha vingança havia sido construída sobre uma mentira, e enquanto isso, Celeste estava morrendo sozinha em um hospital, sem eu ao seu lado. A chuva caía sobre o cemitério Araçá, enquanto o caixão de Celeste descia lentamente à terra. Faleceu durante a noite, informou o médico. Chamou seu nome várias vezes. As palavras me dilaceraram. Eu não estava lá. Estava ocupada demais tramando contra pessoas que talvez não merecessem meu ódio. Os poucos amigos de Celeste, idosos como ela, me olhavam com uma mistura de pena e reprovação. Filha ausente, filha ingrata. Permaneci ali, sozinha, depois que todos partiram. A chuva ensopava meu vestido preto, mas não me importei. Me desculpe, sussurrei para o túmulo recém-coberto. Eu falhei com você. O peso da culpa era quase físico, vergando meus ombros. Não só por Celeste, mas por tudo o que havia feito. Documentos falsificados, manipulação, sabotagem. Em minha busca por justiça, me tornei exatamente o que desprezava. Alguém capaz de destruir uma família por interesse próprio. A noite se estendia enquanto eu permanecia sentada no banco de pedra em frente à sepultura. Imagens dançavam em minha mente. Celeste me ensinando a ler, cuidando de mim quando ficava doente, trabalhando 2 empregos para pagar minha faculdade. E também a expressão de Lucas ao mostrar a foto de Sofia, o olhar de Miguel ao falar sobre o futuro da empresa, a vulnerabilidade de Elisa durante seu colapso. Quem era eu para julgar? Quem era eu para punir? O celular vibrou no bolso encharcado. Mensagem da recepcionista do Grupo Castro. Senhorita Vasconcelos, o senhor Antônio solicita sua presença na reunião extraordinária do Conselho amanhã cedo. Assunto: irregularidades descobertas pela auditoria. Era o fim. Eles descobriram tudo. Poderia fugir, desaparecer, ou poderia finalmente enfrentar a verdade, todas as verdades, inclusive sobre mim mesma. Quem era Helena Vaz, afinal? A arquiteta premiada? A filha abandonada? A sabotadora? Ou algo mais que eu ainda não tinha descoberto? Amanheceu e eu ainda estava no cemitério, encharcada e exausta. Um segurança se aproximou, preocupado. Senhora, está tudo bem? Assenti mecanicamente. Na verdade, nada estava bem. Mas como explicar isso? Caminhei até o portão principal, parando para olhar o túmulo de Celeste uma última vez. As flores brancas que coloquei já estavam caídas na lama. Igual à minha vida, belas intenções arruinadas por escolhas erradas. No carro, encarei meu reflexo no retrovisor. Helena ou Rafaela? A cicatriz no pulso parecia me provocar, lembrando da herança genética que eu carregava. Herança de Elisa, minha mãe biológica. Liguei o motor e dirigi sem rumo por São Paulo, enquanto o sol nascia tingindo de laranja a cidade cinzenta. Passei pela clínica onde Celeste estava, pelo Tatuapé onde cresci e finalmente parei em frente ao edifício do Grupo Castro. Meu celular tocou. Era Lucas. Helena, onde você está? A reunião começa em 1 hora. Sua voz soava preocupada, não acusatória. Por que ele ainda se importava? Estou decidindo se devo fugir ou enfrentar o caos que criei, respondi com sinceridade surpreendente. Silêncio do outro lado. Sabe, ele finalmente disse. Sofia me perguntou outro dia por que alguns heróis nas histórias fazem coisas ruins. Fechei os olhos, sentindo o impacto da pergunta inocente. O que você respondeu? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Disse que às vezes as pessoas fazem escolhas erradas por razões certas, e que o verdadeiro herói é aquele que, mesmo depois do erro, tem coragem de consertar as coisas.
Suas palavras ecoaram dentro de mim. Herói? Longe disso. Mas talvez ainda houvesse uma chance de ser humana. De fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Dirigi até meu apartamento, tomei um banho rápido e vesti meu melhor terno. Sem peruca, sem óculos falsos. Apenas Helena Vaz, com todas as suas imperfeições. A sala de reuniões do conselho estava lotada. Antônio na cabeceira, Miguel à sua direita, outros executivos que eu mal conhecia. Lucas, de pé num canto, assentiu discretamente quando entrei. Todos os olhares se voltaram para mim, para Helena, não Rafaela, sem disfarce, sem mentiras. Senhores, esta é a senhorita Vasconcelos, que tem algumas irregularidades para explicar. Antônio começou com voz severa, franzindo o senho ao notar minha aparência diferente. Na verdade, sou Helena Castro Vaz, sua filha. As palavras caíram como bombas na sala silenciosa. Miguel deixou cair sua caneta. Antônio empalideceu, agarrando-se à mesa como se o chão tivesse sumido. Fui adotada por Celeste Vaz há 35 anos, após um acordo entre vocês. Infiltrei-me nesta empresa sob falsa identidade para descobrir o motivo do abandono e, confesso, para sabotá-los. Respirei fundo. Manipulei documentos, implantei custos desnecessários nos projetos e planejava expor irregularidades antigas da empresa. Antônio se levantou, tremendo visivelmente. Como você... Mas eu não tinha terminado. Abri minha pasta e distribuí novos documentos. Estes são projetos alternativos que desenvolvi durante a noite. Eliminam os custos extras que eu havia incluído e adicionam inovações reais em sustentabilidade. Também há um relatório indicando como corrigir as irregularidades que encontrei sem comprometer a empresa. O rosto de Miguel oscilava entre choque e admiração. Por quê? Ele conseguiu perguntar. A porta se abriu e Elisa entrou, apoiada em uma bengala. Nossos olhares se encontraram e desta vez não houve colapso. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Porque descobri a verdade, respondi, sem desviar o olhar. Sobre minha condição genética, sobre a ameaça do velho Castro, sobre o sacrifício que você fez. Elisa cambaleou em minha direção, suas mãos trêmulas tocando meu rosto. Você tem meus olhos, ela sussurrou. Procurei por você durante anos, em segredo. Antônio não sabia. Eu não podia arriscar. Então o velho patriarca se levantou do canto da sala. O avô que eu não sabia que estaria presente. Mentiras, sempre mentiras dessa mulher, ele gritou. 3 dias depois da reunião do conselho, Miguel apareceu no meu apartamento. Fiquei paralisada ao abrir a porta. Meu irmão. Meu irmão biológico estava ali, segurando uma caixa antiga de madeira. Achei que você gostaria de ver isso, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Dentro, dezenas de cartas que Elisa escreveu ao longo dos anos, todas endereçadas a mim, todas nunca enviadas. Ela sempre acendeu uma vela no seu aniversário, contou Miguel, enquanto eu folheava as cartas com mãos trêmulas. Nunca entendi por quê, até agora. Achava que era algum ritual estranho dela. Ele fez uma pausa, encarando-me com os mesmos olhos que os meus. Tenho uma irmã. Sempre quis uma irmã. Sua voz embargou. Por que você não me confrontou diretamente? Por que toda essa... elaboração? Sentamos na varanda, tomando café, tentando preencher 3 décadas de ausência com palavras inadequadas. Antônio está em choque, Miguel admitiu. Ele não sabia do acordo de Elisa com o pai dele. Achava que você tinha morrido ao nascer. Engoli em seco. E o velho Castro? Afastado da empresa. Finalmente. Já era hora de alguém enfrentá-lo. Você conseguiu o que ninguém na família teve coragem de fazer em 50 anos. Na semana seguinte, jantar na mansão dos Castro. Desta vez, como convidada oficial, não infiltrada. Antônio, envelhecido de repente, me recebeu à porta, desajeitado, formal, sem saber como agir.
Você tem o queixo da minha mãe, comentou, quebrando o silêncio constrangedor. Um pequeno passo. Durante o jantar, Elisa contou histórias da gravidez, de como escolheu meu nome, de como chorou por semanas após me entregar. Era isso ou deixá-la sob o controle dele, sussurrou, apertando minha mão sobre a mesa. Preferi que você crescesse longe, mas livre. Não foi fácil. Houve lágrimas, acusações, silêncios prolongados. A cicatriz emocional era profunda demais para ser curada em algumas semanas. Mas havia também o jeito como Antônio orgulhosamente mostrou meus projetos para seus amigos, a coleção de notícias sobre mim que Elisa guardou secretamente, a facilidade com que Miguel e eu completávamos as frases um do outro. Era isso que significava compartilhar DNA? Ou apenas o reconhecimento tardio de que, apesar de tudo, éramos feitos da mesma matéria? Você vai assumir seu lugar na empresa? Perguntou Antônio finalmente numa tarde de domingo. Não como Rafaela Vasconcelos, respondi, mas talvez haja espaço para Helena Castro Vaz, em meus próprios termos. 1 ano depois, subi ao palco para receber outro prêmio de arquitetura, desta vez pelo Complexo Sustentável Castro Vaz, um projeto que unia minha visão com o poder econômico da empresa da família. Ajustei o microfone e olhei para a plateia. Não havia cadeiras vazias desta vez. Na primeira fileira, Lucas sorria ao lado de Sofia, que balançava animadamente em sua cadeira de rodas adaptada. Arquitetura não é apenas sobre construir estruturas, comecei meu discurso. É sobre reconstruir possibilidades. Toquei conscientemente a cicatriz em meu pulso, que agora exibia orgulhosamente. Do meu lado esquerdo, Miguel aplaudia, meu irmão, meu parceiro na presidência compartilhada do grupo. Do lado direito, Elisa, mais forte após o novo tratamento que desenvolvemos juntas para nossa condição genética, e Antônio, envelhecido mas diferente, liberto da sombra de seu pai, que finalmente enfrentamos juntos. O colar que pendia em meu pescoço continha uma foto de Celeste, pequena mas visível para quem prestasse atenção. Minha mãe adotiva, que me deu amor quando mais precisei. Ao aceitar o prêmio de cristal, pensei em como a vida é feita de reflexos e refrações, como esse mesmo cristal. Nunca tinha apenas um ângulo, uma versão. A verdade, como descobri, era sempre mais complexa, mais dolorosa e mais bela do que imaginávamos. Saindo do palco, passei por um espelho e parei por um momento. Quem era essa mulher refletida? Não era mais apenas Helena Vaz, nem Helena Castro. Era alguém que carregava todas as suas partes, todas as suas histórias, as dolorosas e as redentoras. Alguém que finalmente entendia o que Celeste havia dito naquela festa há tanto tempo. O perdão realmente liberta mais quem perdoa. E às vezes, o maior ato de coragem não é lutar contra uma família desconhecida, mas aceitar fazer parte dela, com todas as suas imperfeições.